Oi, gente! Tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos para nossa live. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Oi, Adi, tudo bem, querida? Que saudade de você! Seja bem-vinda! Estamos começando nossa live e vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre algumas questões importantes desse momento que estamos vivendo. Vamos falar sobre violência doméstica e tenho a honra de ter uma super convidada. Uma convidada muito especial, muito querida. Seja muito bem-vinda, Carol. Tudo bem? Oi, tudo bom? E vocês? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Obrigada, adorei o convite para falar desse tema aí que trabalho há algum tempo já. Tão importante, né? E adorei o convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Ai, obrigada. A gente aqui fica, com toda certeza, porque a Carol, além de psicóloga, ela é advogada e trabalha com esse tema já há algum tempo, né, Carol? Sim, na Univel a gente tem um projeto já há 4 anos sobre violência Olha que contra a legal. mulher, né? Nós temos feito várias palestras de conscientização desse assunto em diversos, Aham. mais variados locais, escolas, grupos de mulheres, grupos de homens. Esse ano mesmo, não, ano passado, no final do ano passado a gente foi no Exército falar sobre Olha que isso dos legal! homens. Nós também fizemos recentemente, no final do ano passado, uma palestra para ex-presidiários que estão num sistema de continuidade, de Ah, que habilitação. bacana! Então, temos feito assim, um trabalho muito legal e que não atinge só mulheres, atinge homens e atinge também adolescentes como uma medida preventiva, sabe? Porque a gente não quer trabalhar Aham. só no local onde a gente atende essa situação. A gente quer trabalhar também a prevenção e a mudança de uma visão sobre a mulher que, de repente, vá melhorar a sociedade a médio e longo prazo. Perfeito. Olha que interessante. E essa abordagem de trabalhar com a desconstrução desse padrão de violência. Isso é incrível. E é uma tendência, uma abordagem nova, inclusive dentro da psicologia. Isso é o que tem de mais novo no trabalho. Porque até um tempo atrás nós tínhamos ainda muito um trabalho de apagar incêndio e um trabalho que focava muito nas vítimas, que também é super necessário e que precisa ser feito. Mas esse trabalho de prevenção, de mudança de uma cultura, né, Carol? Porque antes da violência, seja ela qual for, moral, patrimonial, física, enfim, existe uma ideia, uma construção do que é ser mulher. Por isso, quando você trabalha dessa forma, que legal! E os resultados têm sido interessantes? Então, a gente tem visto muita coisa. Nas escolas, especialmente, quando a gente trabalha com o pessoal do segundo ano, terceiro ano do ensino médio, a gente tem percebido neles um olhar muito atento e talvez até algumas variações do tipo de violência. Por exemplo, e faz os esclarecimentos, o pessoal nos procurando por conta do cyberbullying contra a mulher. Aquela Ah, coisa dos meninos insistirem para namorada, mandarem nudes e querer fotografar, e as meninas não entendem muito bem como que elas podem rejeitar esse pedido, sim. e a gente comentando sobre a possibilidade que esse rapaz vai ter de expor ela futuramente e de cometer uma violência contra ela, né?
e que o direito Aham. sobre a imagem do seu corpo é dela. Ele não tem o direito de pedir e de se exceder nesse pedido, né? E a gente trabalha, então, outras nuances da violência contra a mulher, porque muitas vezes o que ele assiste da violência contra a mulher na casa dele não é a violência contra a mulher que ele comete hoje como adolescente. Isso, Né? nossa, Mais, bem muitas vezes interessante. mais Aham. pontual, assim. Então, eu percebo que a Isso. cada local que a gente vai, o público nos apresenta também algumas demandas específicas dessa variação do tipo de violência contra a mulher, que pode ter muitas nuances de acordo com o público. E na medida em que a gente for Sim. trabalhando e vai trabalhando, a gente vai desconstruindo isso, né? A gente vai Nossa, muito legal. colocando as pessoas Sim. com mais informação, com uma possibilidade de não aceitação disso, né? E de Uhum. compreensão desse papel da mulher, que cada vez precisa se afastar mais dessa questão da violência. Perfeito. E você falando sobre essa questão, eu achei bem importante, falando dessa questão tanto com o público, mas também falar para as mulheres. Porque muitas vezes existe um processo de vitimização e de revitimização, porque muitas vezes elas não sabem dos seus próprios direitos, e porque uma coisa é violência e agressão física. Agora, essas outras nuances que você está trazendo de violência, até para a própria mulher saber se defender, né, do seu espaço corporal, das suas questões, o que ela pode, o que é direito dela. E isso é muito, muito interessante, muito importante. Na verdade, a gente começa um combate a um problema. Nós na clínica sabemos muito disso, de como melhorar um problema a partir do momento que a gente tem conhecimento sobre o que a gente tem de direitos sobre ele e também do quanto aquilo pode ser um problema. Então, na medida em que a gente nutre as pessoas de informação e de conhecimento sobre o problema que ela está vivendo, entender o perfil do agressor, entender o perfil da vítima, entender por que algumas pessoas permanecem enquanto características naquela situação, elas vão podendo se empoderar mais do quanto isso é efetivamente um problema e construir a saída desse problema, porque muitas vezes essa saída não está pronta, né? Quantas e quantas mulheres que a gente atende dentro da clínica que sabem que o que estão vivendo é um problema, que têm a consciência disso, que gostariam de sair, mas não conseguem. Porque a rede que ela tem ao redor dela ainda não está tecida da maneira adequada para que ela tenha suporte para isso. Né? Exatamente. Então a gente muitas vezes tem que ajudar. Aham, perfeito. E isso que você está trazendo é muito importante, porque eu acho que diz respeito a todos nós enquanto sociedade. Veja, por que que muitas vezes a mulher se reconhece como vítima, mas não consegue sair daquela situação? Porque tem uma rede que precisa ser tecida de forma tal que dê suporte para ela, né? Então, precisa ter uma rede de apoio, precisa ter... claro, primeiro ela conseguir enxergar que está num relacionamento abusivo, tóxico, e depois conseguir pedir ajuda. E nesse momento, assim, enquanto sociedade, Carol, o que que você tem visto, assim, de movimento e também para as pessoas que estão aqui assistindo a nossa live, alunos de psicologia, colegas profissionais, como ajudar, o que fazer? Já que a gente tem uma informação que, infelizmente, dentro desse momento sócio-histórico que estamos vivendo, enfim, nesse momento de pandemia, nós tivemos um aumento de quase 30% de violência doméstica no Brasil. Então, a gente sabe que a situação de vulnerabilidade com
o fechamento das redes e uma série de questões de trabalho, isso vai vulnerabilizar ainda mais. Mas o que nós podemos fazer para ajudar? Eu acho legal a gente entender um pouco desse aumento. Vejam, uma das consequências que toda a literatura traz para a violência contra a mulher, tirando todo esse momento da pandemia, é o isolamento social. O que acontece? O agressor, ele começa a criticar toda a rede de relacionamentos da mulher. Então, a família não é adequada, as amigas que ela arruma não é adequada. Ele começa a minar fazer com que ela fique de relacionamento e, como consequência, essa mulher acaba tendo um isolamento social para que ela fique cada vez mais refém do que ele faz com ela e dele como pessoa, não sinta que tem suporte em outros locais. Então, isso é uma característica da violência contra a mulher, independente do momento que a gente está vivendo. E agora, o que acontece? Nesse momento que a gente está vivendo, isso se intensifica naturalmente pela questão da quarentena. Então, aquilo que o agressor tenta, por muitas vezes, fazer com a mulher quando ele a agride, que é afastá-la das pessoas que as ama, afastá-la da rede de proteção natural que muitas vezes ela tem na própria cidade, enquanto profissionais, enquanto advogados que podem o ajudar. A própria quarentena possibilita isso. Então, é óbvio que a gente tem um aumento de probabilidade disso acontecer, porque a gente está vivendo um momento histórico que impossibilita essa situação de rede de apoio estar mais ativa para essa mulher, que é tudo que o perfil do agressor espera, né? Que ela só tenha ele e ela tá dentro de casa com ele. Então, para que a gente possa entender esse aumento, e é óbvio que não é só isso também, né? É uma convivência maior dentro de casa, é um momento de ansiedade, de nervosismo, de incertezas, então a pessoa também está mais nervosa, o uso muitas vezes abusivo de álcool dentro do lar, que é uma consequência direta de quem comete violência, tem relação com o uso de álcool e drogas, então isso acaba sendo intensificado também muitas vezes com a quarentena. Então, nós temos algumas características que vão explicar o porquê desse aumento, né? E aí, o que a gente pode fazer? Eu verifiquei nesse período várias ações que a gente tem visto de rede de apoio online, né? Olha que legal! Isso, as próprias psicólogas que têm se oferecido, advogados que têm se oferecido de maneira online. Eu verifiquei algumas promotorias fazendo projetos de apoio à mulher violentada. Tem vários projetos desses pela internet rolando agora nesse momento, para que a gente possa ter essa rede de apoio melhor estruturada para a realidade do isolamento, né? Por uma questão virtual, porque a gente não consegue ficar saindo e não consegue acessar todos os recursos que a gente tem. Os nossos CREAS, nossos CRAS, os postos de saúde. A mulher violentada tem medo de procurar o hospital, porque ela tem medo de ser contagiada pelo coronavírus. Então, o próprio pessoal da enfermagem, que muitas vezes faz esse filtro, os médicos que estão preparados para atender a violência e conversar com essa mulher, não estão acessando-a, porque ela não está indo, muitas vezes, ao hospital por receio. Então, a gente tem... Carol, sim, e agora falando até dessa questão de outras patologias e outras comorbidades, estão tendo muitos casos e algumas mortes e até agravando algumas questões, assim, porque as pessoas estão deixando de procurar os hospitais, estão deixando de procurar os atendimentos por medo da contaminação. Então, o índice, né, eu estava lendo sobre pacientes cardíacos que a gente teve agora nesse período. E é muito complicado, porque nós temos uma situação que
a pandemia, o vírus, etc. Mas o comportamento das pessoas e as escolhas que elas fazem que prejudicam, né, o próprio andamento da vida e etc. Então, isso é muito delicado. Então, é bem importante que a gente leve essa informação, o que a gente está falando aqui nesse momento. Você que está assistindo aqui conosco no Instagram, você que está vendo esse vídeo pelo YouTube, ou você que está ouvindo o que nós estamos falando pelo canal do podcast, compartilhe com quem você acredita que precisa receber essas informações. E se tem alguém que está vulnerável, se está numa situação delicada, uma mulher que está numa situação de violência, peça ajuda, né? Então, conseguir encontrar esses canais, porque mesmo na situação da pandemia, mesmo numa situação de isolamento social, é possível se manter seguro e é possível combater. Tem um canal que dá para ligar também, né, Carol? Hoje, o canal que a gente tem, que é mais efetivo e específico para receber essa é o Disque 180. Né? Lá nós temos toda uma preparação daquelas pessoas específicas para lidar com esses problemas e que já conseguem também preparar a rede de apoio que a nossa comunidade tem para essa mulher. Né? Então, todo mundo que está aí online, mas hoje em Cascavel a gente tem a Patrulha Maria da Penha, né, que é específica, uma patrulha específica que lida com a violência contra a mulher. Então, são policiais que trabalham 24 horas, eles trabalham em duplas, um homem e uma mulher, para que a mulher, quando precisa ser atendida, se sinta-se mais acolhida para essa mulher. Eles têm um celular de plantão, né? Estão trabalhando até com um botão com toque de emergência, para que a mulher que tem uma medida protetiva, ela tenha esse botão e ela aperte esse botão se ela visualiza o agressor transcorrendo o período, o tanto de metros que ele pode estar sobre ela aciona e eles automaticamente vão em busca dela, né? Para que possa ter segurança como se fosse um GPS. Né? Então, olha só, importante. O local que essa mulher está, sem ter a necessidade dela fazer uma ligação, demora muito, né? Às vezes ela não consegue. Sim, então, sim. Nós temos também, além da Patrulha Maria da Penha, que funciona 24 horas, a gente tem também a Casa Abrigo aqui em Cascavel. Sim. Que é uma casa específica para mulheres que estão sendo violentadas, que elas podem passar um tempo com os seus filhos nesse lugar, até que a casa dela seja restabelecida. Então, nós temos várias ações dentro da nossa cidade mesmo, que estão contribuindo para que essa denúncia possa ser feita. Perfeito. E que é tão importante porque muitas pessoas não sabem desses equipamentos que existem dentro da nossa rede de proteção mesmo. Carol, sabe o que eu acho que é importante a gente falar aqui também? Porque quando a gente fala sobre violência doméstica, violência contra a mulher, enfim, nós sempre pensamos, no senso comum, as imagens que tem de violência... Deixa eu ver. O que, Dani? O retorno mais baixo? Ó, veja se deu uma melhorada. Agora, baixei. Como é que tá? Qualquer coisa vai falando aí que a gente melhora. O som, não tem problema. Quando a gente fala sobre violência, e a gente tem uma ideia, muitas vezes, construída, uma ideia errada no senso comum, que violência é sinônimo de violência física. E são vários os tipos de violência que a mulher pode estar exposta. E que muitas vezes ela nem
nos outros relacionamentos era assim. Então, eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso, né, Carol? Até para ilustrar, assim, algumas coisas da questão da violência moral, da violência patrimonial, que também se aplica, né, nesses casos. A gente tem a violência física, que não é nunca, quase nunca, a primeira que acontece. Tem gente que entende a violência física, o soco, o chute, o bater. E eu sempre falo que ela tá lá na ponta, né? Ela é a última, normalmente. Uma coisa. Isso. Ela começa sempre de outras formas. E se a gente não colocar um limite nessas outras formas que ela começa, a gente vai ter muito mais dificuldade depois de poder lidar com esse tipo de violência, que é a física, que é a mais pesada e que é a que vai levar à morte, na maioria das vezes. Porque é um bater sem limites, é um bater com muita raiva. Então, geralmente a violência, ela começa da maneira psicológica. Ela começa com o agressor tentando destruir a imagem que essa mulher tem dela mesma, de desempoderá-la, de deixá-la como alguém que está refém dele, de mostrar para ela de uma maneira fictícia, mas que muitas vezes, por conta da autoestima dela estar fragilizada, dessa mulher acreditar que só ele vai amá-la, só ele pode cuidá-la. Então, ele começa destruindo a autoestima, começa não valorizando ela enquanto mulher, e essa mulher começa, devido à autoestima já estar rebaixada, a acreditar nisso. E a entender que ele é a única pessoa que ela teria na vida e que ela não tem capacidade de reconstruir uma vida sem essa pessoa. Então, geralmente, a violência ela começa dessa forma e com essa destruição do empoderamento dessa mulher, da autoestima dessa mulher, ela vai passando por seus outros formatos. Que daí a gente tem a violência sexual, né, que muita gente confunde que a questão da violência sexual, a mulher precisa estar disponível no momento que o marido quiser para ter relação sexual, e não é assim, né? Mesmo um marido, uma mulher que tem uma relação estabelecida com o seu parceiro, e ele não respeitar o momento dela para essa relação, ele pode ser, sim, acusado e, inclusive, condenado por violência sexual. Né? A mulher tem o direito a ter o respeito pelo corpo dela e não precisa estar disponível a todo momento, né? E não precisa estar submetida a fazer coisas a qual ela não concorda e não gosta, que isso é caracterizado como violência sexual. E a gente tem também a violência patrimonial, que é quando o homem se empodera de bens ou do próprio salário da própria mulher e não respeita as necessidades que ela tem e a possibilidade que ela tem de também fazer uso desse salário com coisas para ela. Né? Ele se empodera dos seus bens, ele destrói as suas coisas, ele corta as suas roupas, ele joga no lixo coisas que ele não gosta, mesmo sendo de propriedade dessa mulher, e isso caracteriza, então, a violência patrimonial. E todos esses tipos de violência, é bem importante a gente deixar claro, que não fala assim, mas ele faz... Ou ele faz isso, né, que de repente, assim, a própria mulher, seguida por uma cultura, né, uma cultura que faz com que, não, mas, né, ele ainda não te bateu, deixa passar. Então, o quanto que isso, gente, não deve ser assim. Um relacionamento, a gente precisa se relacionar com as pessoas pra gente construir, pra gente ser feliz.
Para ser leve, para a vida ser boa, ser plena. E então as pessoas muitas vezes, e as mulheres que se encontram num relacionamento assim, muitas vezes elas têm dificuldade de conseguir enxergar para poder sair, porque é bem isso, Dani, como você está colocando aqui. É uma questão muito ampla, muito complexa, que nós apresentamos até aqui, e bem importante essa contribuição da Carol e tudo isso que você falou, Carol, sobre a violência e quando ela já está instalada, como pedir ajuda, etc. Vamos falar um pouquinho o que poderia para essa mulher conseguir não entrar num relacionamento assim? Para essa mulher não entrar num relacionamento abusivo e não passar por isso. Porque aí, quando aquilo que você falou aqui no início dessa live, o quanto que é importante quando a gente consegue trabalhar com a prevenção. Antes de causar tantos danos. E isso, independente do gênero, tanto para os meninos como para as meninas. O que fazer para não entrar num relacionamento assim? Desde o início do relacionamento, da época do namoro, você consegue sentir algumas características que são padrão do indivíduo que é agressor. Né? Então, o agressor ele tem algumas características. Então, na maioria das vezes, ele é alguém que ele tem como dinâmica de vida agredir e agradar. Né? Então, o que acontece no perfil do agressor? Ele agride, e daí, naquele momento, muitas vezes relacionados, não sei se todo mundo sabe, mas as denúncias ocorrem de um jeito muito mais intenso aos finais de semana, por conta de que a bebida e o álcool está muito atrelado à questão da agressão. Então, a gente percebe um homem que muitas vezes bate por conta de estar embriagado, alguma coisa assim. Ou fazendo uso de drogas. E a partir dessa agressão, a gente tem um número maior de violência aos finais de semana e ele automaticamente entra na dinâmica de agredir e agradar. Então, ele bate, ele xinga, ele destrói as coisas e logo depois ele vai e agrada muito. Ele diz que ama demais, que ele fez aquilo por amor, porque ele é muito ciúme, porque ele ama demais, que ele fez aquilo para protegê-la, que ele não sabe viver sem ela, e ele manda flores, e ele tem um perfil completamente diverso. E isso é padrão do agressor. Tanto que é padrão que alguns anos atrás, a gente tinha um número muito grande de pessoas que, no momento em que elas eram agredidas, as mulheres iam lá e faziam a denúncia, e 2 ou 3 dias depois elas voltavam para retirar a denúncia. E hoje, o que acontece? Como isso já é algo que já está determinado, né, que a gente já conhece cientificamente sobre esse perfil, hoje não existe mais a possibilidade de, havendo provas, você retirar a denúncia. Essa denúncia vai para o Ministério Público, a mulher não pode mais retirá-la, o que a gente acha nesse combate muito bom, né? Porque muitas vezes é manipulada por esse perfil que ela vai e retira essa queixa. Sim. E chega lá na doutora Andréia, que é a nossa promotora, né, do Ministério Público, e esse homem vai ter que se explicar para a promotora do porquê esse homem e essa mulher que pretendem retirar essa queixa depois de tendo provas contundentes quando ela fez a denúncia de que essa agressão ocorreu. Então, esse homem recebe uma punição e a promotora estabelece, inclusive, qual é a punição que ele vai ter que cumprir e trabalha, inclusive, com a mulher que, se ele errou, ele precisa, sim, reparar esse erro.
E ok se eles continuam juntos, ok se ela perdoou, se foi algo específico, mas que por amor a essa relação, ele precisa reparar esses erros. E o que acontece, E Monique? Esse perfil não aparece só depois deles morando juntos. Aparece já desde o início dessa relação. E se você não colocar uhum, um limite desde esse início, essa relação possivelmente vai perdurar e piorar dentro desse formato. Né? Então, sim, sim. esse rapaz, esse agressor, já foi dando dicas nesse relacionamento de que ele estava dando de que possivelmente seria dessa forma. E tá aí o momento de Uhum, colocar a denúncia desde a primeira infração. Né? De você uhum, mostrar o limite e que você não vai perdoar naquela relação desde o primeiro momento em que isso ocorre, né? Para que a gente não fique uhum. refém daquele agressor. E isso que você está colocando, Carol, é tão importante que eu acho que tem exatamente com o que a Mari está colocando aqui para nós. Nós precisamos praticar o amor próprio, acabamos ficando muito dependente do outro e vamos ficando refém, digo por experiência própria. Obrigada, Mari, pela sua participação. E quando a gente vê essa questão que está baseada na autoestima, então, quando eu aprendo a me colocar em primeiro lugar no sentido de me respeitar, respeitar os meus limites, respeitar a minha liberdade e não aceitar nada menos do que o respeito, por mim, a probabilidade que de eu não entrar em relacionamentos assim é maior. Ou ainda, de eu conseguir perceber. Porque muitas vezes, num momento frágil, a pessoa pode entrar num relacionamento assim. Mas ela, quando se percebe, ela não consegue enxergar que ela está num relacionamento abusivo. E isso é muito ruim. E quando ela se dá conta, já está numa situação em que ela já está aí totalmente dentro dessa manipulação psicológica, da violência psicológica, e aí criando todas as, como a gente diz dentro da psicologia, síndrome de Estocolmo, de defender esse agressor, essa pessoa que faz tão mal. Né? E tem Então, outras características, além dessa do agride e agrada, que a gente pode ir analisando dessa relação e que vão dar indícios de que possivelmente essa pessoa possa se tornar um agressor. Então, por exemplo, aquele relacionamento onde o homem demonstre muito medo da independência da mulher, ele não uhum, quer que ela cresça, o tempo inteiro ele fica querendo dominá-la, querendo controlar necessariamente como que está o trabalho dela, com quem ela se relaciona no trabalho. Essa necessidade competir também, né, de Carol? isso, esse machismo, esse medo do sucesso e da independência da mulher vão dar pistas para que você perceba que aquele pode ser um futuro agressor, porque ele vai ter receio de quando essa mulher brilhar, né? Porque quando ela brilha, ele tem medo de se ofuscar. E aí ele tem toda essa relação de dominação. E quando essa mulher não está submissa, ele vai tentar fazer isso através do uso da força. É muito triste, né, que seja assim. E quando a gente pensa no trabalho de prevenção, naquele que você até colocou ali do teu projeto, é bem interessante quando a gente pensa nisso antes. Como que nós estamos educando as nossas meninas, os nossos meninos, o que nós estamos construindo enquanto sociedade, porque a autoestima tanto do menino quanto da menina. Né, de entender que merece ser respeitado e que precisa respeitar. Porque o agressor, na verdade, ou o valentão, é alguém muito frágil, né? Muito frágil nas suas emoções, muito inseguro, que precisa fazer com que a mulher se sinta dessa forma para ele se sentir um pouco melhor com ele mesmo. De uma forma completamente
errada e equivocada. Eu vi que nós temos aqui algumas participações. Gente, já fugiu, eu não consegui ler. Desculpa, já fugiu. Aqui, ó. Procura aí, Monique, você consegue procurar? Eu acho legal a Consigo. gente fazer uma pontuação enquanto você Aham. acha as perguntas, no sentido de que... acho que alguém está fazendo... Bom, deixa eu só explicar isso, a gente já Sim. volta na pergunta da Dani. No sentido de que o agressor, ele, na maioria das vezes, a gente vê ele exercendo esse poder sobre a mulher por uma dificuldade que ele tem fora do ambiente familiar de exercitar isso. Então, muitas vezes ele não tá legal lá no trabalho, ele tem um agressor com ele no trabalho, e aí ele precisa exercitar ele fica remoendo isso e acaba exercitando dentro de casa. Isso precisa ter um limite, né? E essa mulher precisa se colocar que não é o papel dela ficar como um saco de pancadas. É igual agora a questão do isolamento. Nós estamos vivendo uma série de emoções difíceis, emoções de medo, de incertezas, de impactos econômicos consideráveis, né? Na maioria das profissões, na maioria dos negócios, eles estão tendo impactos diretos com relação à parte econômica, e o local de realmente você colocar isso para fora não é na mulher, né? Então, isso precisa ficar claro, e a mulher, nesse momento, que às vezes ela está sofrendo agressão agora, nem fazia parte do relacionamento antes. Mas esse homem não tem... Isso foi um fator desencadeante, né? Isso, exatamente. Ela precisa parar ele num determinado momento e falar, olha, não é o meu papel aqui. Eu preciso que você perceba, mostrar para ele, dar consciência reflexiva do comportamento que ele está tendo sobre você, né? E que isso não vai ser saudável para a relação e não é o seu papel ficar recebendo agressões. E sim, conversar, ajudar, ouvir, obviamente, mas não receber agressões. Exatamente. Então, é muito, muito, muito importante isso, em olhar dessa forma. Assim como a Maria, ela colocou aqui uma questão de uma vivência exatamente baseado naquilo que a gente estava falando da sedução, né? O que na teoria a gente chama como a lua de mel, né? Então bate e aí depois vai agradar, seduzir, pedir desculpa, dar flores. E isso é muito complicado. A Mari também conta de uma experiência em que se sentia assim e que não conseguia imaginar viver, que eu não viveria melhor sem ele. Ele falava isso, né? Diminuindo tudo que causava, todo o sentimento, né? Isso é muito complicado. A Dani, ela gostaria de saber um pouco mais sobre o seu projeto, Carol. E o Sidney diz assim, que viu uma reportagem televisiva de uma mulher que sofreu violência doméstica e infelizmente não teve ajuda, na qual buscou, sendo a polícia militar e a guarda municipal, que não conseguiu encontrar ajuda nesses locais. E eles alegaram não ter o registro do pedido e também devido terem muitas demandas, estão filtrando o pedido e etc. Né? Teve essa dificuldade aí no... Vamos então primeiro responder ali a da Dani com relação ao meu projeto. O projeto de violência contra a mulher, ele começou com alunos de direito. Esse projeto é composto por mim, pela professora Edneia, que é uma professora de direito na área criminal, né? E a gente atualmente tem alunos de psicologia e de direito participando deles. O objetivo desse projeto é conscientizar a população acerca do que é a violência, de como ela ocorre e prevenir problemas relacionados a isso. Então, a gente vai até esses locais, escolas,
instituições, como eu coloquei no início da live, e faz palestras e orientações e atendimentos às pessoas que têm interesse de saber mais sobre o assunto, e explica os tipos de violência, o perfil do agressor e da vítima, e explica um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, que nos ajudou muito enquanto mulher, né? Que nos deu muitas medidas protetivas, na qual o Código Penal era omisso até aquele momento, e a gente passou a ter muito mais denúncias, né, de mulheres muito mais encorajadas a denunciar, por conta de que a lei nos deu muito mais base para fazer isso e apoio para fazer isso. Então, tem gente que fala, mas depois da Lei Maria da Penha os casos aumentaram. Aumentaram o número de denúncias, aumentaram mulheres que saíram do anonimato e estão buscando ajuda para sair dessa relação. Né? Então, a gente não pode afirmar necessariamente que tem mais violência depois da Maria da Penha. Não, a gente tem mais denúncias. As pessoas estão saindo mais dessas relações do que antes, porque era muito mais cultural também a mulher aguentar tudo que vinha do relacionamento afetivo, né? E daí, com relação à pergunta do Sidney, sempre aparece casos como esses que você relatou para nós, né? Nesses 4 anos de projeto, e até também por ter uma relação com o direito, a gente sabe que muitas vezes a situação precisa de provas, né? O direito precisa de provas para que seja colocado uma medida protetiva de afastamento do agressor do seu próprio lar, que é uma medida protetiva que está prevista na Lei Maria da Penha. A gente precisa de provas que comprovem aquela agressão. Então, muitas vezes, os casos onde a gente não consegue ter um número de provas contundentes de que aquela agressão está ocorrendo, existe uma dificuldade maior do Poder Judiciário de efetivar as medidas protetivas, né? Por conta de que a gente sabe também que há um número ainda que mínimo, mas de denúncias falsas, né? Que é necessário tomar esse cuidado. Tem homens que alegam que as mulheres batem neles, e a gente sabe que eventualmente ocorre a agressão da mulher contra o homem. Então, a gente sempre tenta orientar essas mulheres a ter o máximo possível de comprovações, de testemunhas, de pessoas que viram e ouviram ao lado dela para fazer essa denúncia, para que essa pessoa tenha o maior número de provas possíveis, para que o processo realmente tenha fundamentação teórica, porque a gente precisa dessa comprovação para poder dar andamento jurídico efetivo nessa situação. Porque senão a gente roda em círculos e não consegue provar. Muitas vezes a própria mulher volta atrás, né, dessa situação, e a gente não consegue punir esse agressor. Então, ocorre, sim, sempre essas situações, e a gente precisa sempre expor que o maior número de provas que essa mulher passe a ter dessas agressões, que muitas vezes são muito sozinhas, são muito caladas. É difícil comprovar, né? A agressão física é fácil comprovar, porque vai lá, tá com o olho roxo, tá com hematoma, tá com apertão e etc. Mas a agressão física, como a gente falou, é a última. Né? Então, como é uma história de dano, é uma história de violação de direitos, né? Então, essa mulher, ela precisa sempre estar munida de questões de prova para que a gente possa realmente ter a possibilidade de ter um judiciário mais efetivo. O que eu posso te dizer com certeza absoluta trabalhando nessa área é que hoje em Cascavel a gente está muito bem, né? A gente tem uma guarda e uma patrulha Maria da Penha extremamente eficaz. A gente tem uma promotoria extremamente atuante e preocupada em solucionar os casos, que mesmo dos casos que tenham as denúncias que a mulher queira retirar, mas que tem comprovação, eles retiram, ela não deixa que essa denúncia seja retirada, e ela faz esse agressor
ter uma punição, uma medida de punição. A gente tem uma casa-abrigo que funciona, né? Que essa mulher que não tem para onde está lá, com uma equipe de apoio, com motoristas. Essa casa-abrigo é uma casa sem identificação para proteger essa mulher. Então, normalmente a gente não sabe onde fica por conta de que ela é realmente sigilosa. Então, a gente está muito bem. Que o sistema é falho, infelizmente, a gente sabe que por conta de que nem sempre a gente tem provas de tudo isso. E que, por exemplo, nesse momento, uma sobrecarga de 30% com a mesma equipe deve estar ficando coisas de fora, né? Mas que a gente, comparativamente a outras realidades em Cascavel, a gente tem uma ótima equipe de trabalho. A Adriele Portes é uma colega psicóloga também, e ela trabalha na rede de proteção numa outra cidade vizinha aqui de Cascavel, e ela diz assim: infelizmente eu vejo que ainda há uma deslegitimação do sofrimento da mulher diante da violência, e que por isso que esses projetos são tão importantes. Com certeza, e os projetos são importantes, e o quanto que a gente precisa falar sobre isso, não é, Carol? Porque realmente, no senso comum, nós vemos muitas questões no sentido assim, mas ela tá com ele porque ela quer, mas se tá tão ruim, por que ela não sai? Então, o embasamento teórico da ciência psicológica nos faz entender que é muito mais complexo do que isso. Ela não está naquele relacionamento simplesmente ou porque ela gosta de apanhar, né? Então, essa é uma frase chula, bem do senso comum, mas que infelizmente a gente ouve muito por desconhecimento do que de fato está acontecendo, como está fragilizada as relações dessa mulher e o quanto que ela está adoecida psicologicamente. Um tapa no rosto muitas vezes não dói tanto quanto toda a história de vida e tudo que ela já passou e já viveu e já sofreu ao longo disso. Então é bem importante que a gente caracterize isso, que é um adoecimento e que ela... Oi? Quando essa mulher depende financeiramente desse agressor e que a gente precisa também, antes de sair dessa relação, inseri-la no mercado de trabalho, possibilitar e encorajá-la a voltar ao mercado de trabalho. Porque a gente fala assim, ela foi no psicólogo e não adiantou nada, ou está demorando para ela sair daquela relação. A gente precisa curar essa mulher. Não é assim, aconteceu, pronto, vou sair de casa, porque se ela não tiver estruturada, ela volta. E quando ela voltar, a agressão vai ser muito pior. Ele vai abater 2, 3, 4 vezes mais, porque ele sabe que ela precisa dele. Então, existe toda uma necessidade de estruturação da vida dessa mulher para que ela possa sair dessa relação. É diferente alguém que tem toda uma condição financeira sair dessa relação, pegar suas malas e seus filhos e ir para um lugar, e uma mulher que ainda não tem. Exatamente. Então, da gente estruturar as relações, estruturar o financeiro, né? E depois essa mulher estar encorajada e possibilitada de sair dessa relação. Perfeito, exatamente. Por isso que a gente precisa, quando fala dessa questão, a gente precisa ter muita empatia, a gente precisa ter esse olhar humano, porque realmente a gente não pode julgar todos os casos como sendo iguais, é muito complexo, né? A Dani diz assim, ainda acontece muito das mulheres retirarem as denúncias? Acontece. Hoje elas não conseguem mais retirar, como eu disse, mas elas tentam. Muito, muito. Porque é do perfil do agressor manipular. Então, quando ele percebeu que ela denunciou, ele fez uma promessa absurda para ela. E tudo fica lindo por uns dias. E eles estão vivendo uma lua de mel. E que aquilo nunca mais vai acontecer. Então, ela está envolta a uma situação. E olha de quem que a gente está falando, Dani. A gente está falando de uma mulher com uma autoestima rebaixada. Que
tudo que ela quer e a operação estabelecedora que ela tem naquele momento que esse marido está fazendo tudo para ela, isso tem muito mais valor do que para alguém que está psicologicamente bem. Então, ela quer tirar essa denúncia, porque para ela que estava carente dessa relação, ela está vivendo um sonho naquele momento. É tudo que ela queria ouvir, né? Exatamente. Então, a gente tem sim, e é muito boa essa possibilidade do Poder Judiciário não dar essa condição para ela. Eu acho bem legal a gente fazer uma ressalva aqui, porque a gente está falando sempre de marido e mulher, e a gente muitas vezes precisa esclarecer que a Lei Maria da Penha é além da relação de marido e mulher. Pode ser da relação de mãe e filho, pode ser da relação de avó e neto, pode ser da relação de namorado e namorada. Isso é bem importante. Não precisam ser casados para usar a Lei Maria da Penha. O que é o primordial que tem que ter para que a Maria da Penha precise ser aplicada? Tem que ter uma relação de afeto, de dependência de afeto entre esse homem e essa mulher, ou muitas vezes até entre duas mulheres, por exemplo, um indivíduo que é transexual, já existe decisões favoráveis de uma mulher transexual que foi condenada pela Lei Maria da Penha, que já tinha feito a mudança de sexo por conta de que ela, né, já tinha feito essa transformação. Então, a gente precisa entender que ela não se aplica a casos assim. Eu saí na rua e fui agredida ali na rua por uma pessoa que eu nunca vi. Um homem que eu nunca vi. Isso não se aplica a Maria da Penha. Mas qualquer relação afetiva na qual a mulher é violentada, ela tem inúmeros dispositivos da lei da Maria da Penha que vão dar base para ela realmente sustentar e ter um melhor apoio da parte judicial nessa sua decisão. Perfeito. E essa é uma questão bem importante de falar assim, não é uma pessoa que conheceu agora há pouco ou foi um estranho na rua. Os casos de violência contra a mulher e os casos de violência de maneira geral, geralmente acontecem por pessoas que têm um vínculo afetivo, né? Não são pessoas estranhas. Então, isso é bem importante também, né, Carol, de deixar claro. A Ana diz assim, é importante pontuar que esses abusos ocorrem em todas as classes sociais. Classes sociais, classes econômicas, classes, enfim, todas, né? Não é uma questão de cultura, uma questão de conhecimento técnico-científico. Enfim, acontece com todos os humanos, em todas as relações, infelizmente. O que acontece de diferente entre as classes sociais é que muitas vezes a mulher da classe social mais baixa, ela permanece mais tempo nessa relação do que as mulheres de classe social mais baixa, mais alta, né? Então, é óbvio que não é só a independência financeira, tem a dependência emocional também, que essa mulher tem. Mas a mulher com a dependência financeira, ela consegue muitas vezes tirar um ponto importante, que é a necessidade de se manter para conseguir sair dessa relação. Isso torna, às vezes, mais rápido e um pouco menos difícil essa saída desse relacionamento. Então, ela não permanece muitas vezes tanto tempo naquela relação quanto a mulher de necessidades financeiras mais baixas, porque ela tem que se estruturar num outro ponto também. Sim. Carol, que bom conversar aqui com você. O nosso tema, ele é um tema pesado, mas bem importante, bem necessário, né? E eu quero mais uma vez agradecer a tua participação aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi muito bom, muito esclarecedor. Todas as informações que você trouxe, foi muito importante para que a gente possa continuar lutando e ajudando e participando, construindo uma sociedade cada vez mais justa. Obrigada de coração. Eu que agradeço. E antes de dar tchau,
eu só queria deixar uma última informação que eu acho muito importante, que é o número de casos que a gente teve registrado no ano anterior aqui em Cascavel. A gente teve mais de 1.600 denúncias formalizadas em um ano aqui na nossa Delegacia da Mulher. Então, veja, 1.600 denúncias e a estimativa que a gente tem é de que 1 a cada 10 mulheres que sofrem violência é que denunciam. Então, se aqui em Cascavel, em 365 dias, a gente tem 1.600 e poucas denúncias, né? Seja essas denúncias de vias de fato, injúria, difamação, lesão corporal, estupro, todos esses crimes que vão ter relação com a violência contra a mulher, a gente está falando de 4 a 5 denúncias por dia na nossa cidade. Vocês imaginam que se é 1 em 10, a gente está falando de 40 a 50 mulheres por dia dentro da nossa cidade sofrendo violência significativa, assim, no sentido de ter um crime que daria suporte para que ela fizesse uma denúncia. Então, é muita. E é muito sério, é muito sério, é muito grave, é muito grave. Minha querida, então, um beijo. O Instagram tá me mandando embora, ele fala que tá acabando aqui, ele já me avisou. Então, tá bom, gente, um beijo. Mas você tá super convidada para voltar aqui outras vezes para a gente continuar essas discussões tão importantes. Obrigada, meus queridos, a todos vocês que participaram. Mais uma vez, obrigada, Carol. Super beijo e até a próxima. Tchau, tchau.